paz do Senhor, igreja. Essa semana o pastor pediu que eu abrisse o culto. Tá dando para ouvir aí, gente? Tá dando para ouvir? Mais alto? Então o pastor pediu que eu abrisse o culto hoje, né? Essa semana ele pediu que eu abrisse. Então eu fiquei pensando numa palavra para abrir o culto, né? Eu pedi a Deus que me mandasse uma palavra, né? Aí quando foi no sábado de manhã, eu acordei de manhã e com um pensamento assim: fala do seu amor, do amor que você tem por mim. Porque é muito fácil a gente falar com alguém: Jesus te ama, Jesus se preocupa com você. Mas é mais difícil alguém falar: Jesus, eu te amo. É mais difícil. É mais difícil alguém falar para o outro: eu te amo. Eu lembro que quando eu e a Janaína começamos a namorar, nós demoramos para falar com o outro: eu te amo. Porque o eu te amo entre eu e ela é o amor eros, né? E o que Jesus precisa ouvir de nós é o amor ágape, o amor puro, é o amor agapau mesmo, tá? Então, o amor, ele tem várias línguas, né? Você fala de amor, eu te amo, em várias línguas. A língua que eu amo falar é o Yeshua Ani Ohev Otah, que eu gosto muito de falar. Então, quando formos pregar para alguém, ou então conversar com ele, não fala com ele só: Jesus te ama. Pede ele para falar: eu amo Jesus Cristo. Porque quando a gente fala eu amo Jesus Cristo, de tanto a gente falar, o coração da gente começa a ficar cheio disso, cheio de amor. Porque o nosso coração tem que falar aquilo que está cheio. Então, quando a gente vai orar, inclusive, na hora que vai louvar a Deus agora, fala com Jesus Cristo: eu te amo. Na hora que for orar, fala: Jesus Cristo, eu te amo. Amanhece o dia falando: Jesus Cristo, eu te amo. Mostra para ele do que seu coração está cheio, né? Então nós vamos orar e em seguida vai começar o louvor. E na hora do louvor, que vai ser muito bom, inclusive eu estou participando, né, Soraya, hoje também. Então vai ser muito bom. Então fala: Jesus Cristo, eu te amo, tá? Yeshua Ani Ohev Otah, Yeshua Ani Ohev Otah, Yeshua Ani Ohev Otah, Yeshua Ani Ohev Otah. Jesus Cristo, nós te amamos, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor Deus, para te adorar, para ouvir a tua palavra, Senhor Deus, porque precisamos de ti, Senhor. Precisamos de encher o nosso coração, Senhor Deus, da tua palavra, do teu amor, Senhor, para que possamos, ó Pai, transmitir esse amor a todos, Senhor Deus. É o amor agapau, Senhor Deus. Esse amor que o Senhor traz para nós, Senhor Deus, que tem que ser o amor puro, Senhor. Esse amor ágape, ó Pai, que a gente tem que ter pelo Senhor e também ter, ó Pai, esse amor também pelos nossos irmãos, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, conduza esse culto, Senhor Deus. Conduza a nossa mente, ó Pai. Coloca, Senhor Deus, tudo que não provém do Senhor para fora daqui, Senhor Deus, para que estejamos, Senhor Deus, fixos, ó Pai, na tua palavra, Senhor Deus. Eu te glorifico, Senhor Deus, nessa noite, no nome santo de Cristo Jesus, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, e esteja conosco, Espírito Santo. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Vamos. Parece que é tão simples, né? Isso que Valdemar disse. Mas você já se imaginou olhando nos olhos do seu amor e falando isso? É complicado, né? A gente tem uma intimidade, tem toda uma reverência para você fazer isso e tal. Você está na casa do seu pai. Você está na presença do seu amado.
Fique à vontade na presença dele. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Entregue seu coração a Ele, tudo que você tem. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Tu és o fruto desse louvor nos nossos lábios. O teu amor, Jesus, por nós. Nós te amamos porque tu nos amaste primeiro. Aleluia, Jesus. Seja exaltado. Seja exaltado, Senhor, aqui na terra como tu és no céu. Oh, Senhor, faça-se presente nesse lugar, ó Deus. Enche-nos com esse teu amor, ó Deus, até transbordar de ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele é exaltado no céu. Nós te louvaremos, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos exaltar nossa rocha. Ele é o Senhor. Ele é a nossa salvação. Para sempre, Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor
São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, e ele vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, e ele vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Aleluias. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Que a palavra diz que ninguém que se chega diante dele e fala Senhor, né, não é reconhecido dele. Então nós cantamos isso, Senhor. Nós salmodiamos ao nosso Deus, ao nosso Rei, Senhor. Aleluias. Bendiremos a rocha da nossa salvação, Senhor. O Senhor reina. O Senhor reina. Nós declaramos isso. A tua igreja declara isso, que tu reinas, Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade.
Irmãos, me ocorreu algo aqui tão tremendo. Quem o mundo está dizendo agora que é Deus? Quantos estão olhando para a terra, o coração, a menina dos olhos de Deus, e possam estar dizendo: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Afrontando o nosso Deus, talvez. Afrontando aquele que é a salvação para os povos, para a salvação para os que estão perdidos. E nós declaramos quem é o Senhor e que Ele reina. E que essa igreja, que o Senhor reina sobre ela, é a que reinará com Ele na terra. É ela que vai vir com Ele nas nuvens. E é com Ele que nós reinaremos e já reinamos na terra. Vamos declarar isso diferente agora, igreja? Vamos cantar isso, que o Senhor reina e reinará com majestade. Aleluias! Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Nosso Deus é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele é o mesmo. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga o teu santo nome, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei, Senhor meu e Rei meu. A tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Eu quero estar, Deus, nesse lugar da tua misericórdia, Senhor. Escondido em ti, Jesus. Escondido, ó Deus, nessa rocha eterna de salvação. Escondido na tua presença, Senhor. Em tua presença eu quero estar, Senhor. Eu coloquei essa letra no grupo da igreja. Medite nessa música, irmãos. Cante essa música. Deseje este lugar. Deseje este lugar. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar
onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aquele que se achega ao Senhor com ousadia, né? Tendo ousadia de se apresentar no Santo dos Santos, no vivo e eterno caminho, deve permanecer lá. Se você foi atraído por essa presença, se você foi atraído a este lugar, do Santo dos Santos, do santo lugar, permaneça. Só pelo poder do Espírito Santo nós podemos permanecer em Ti, Jesus. Não por nós mesmos, não por nossa força, mas uma vez que nós tivemos ousadias de adentrar neste Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho que é Cristo, nós queremos permanecer em Ti, Jesus. Santo Espírito, nos ajude a permanecer até o fim. Santo Espírito, nos guie por esse caminho até o fim, até aquele dia para encontrarmos com o Senhor. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença.
Amém, irmãos? Paz do Senhor, boa noite, queridos. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite mais do que abençoada. Tem alguém com calor aí? Tá melhorando, né, gente? Tá melhorando o clima, né? Irmãos, abra a sua Bíblia aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 9. Segunda Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso de número 6. Amém? Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Diz assim, irmãos: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Queridos, eu sempre tenho falado e ensinado para vocês a respeito de dízimos e ofertas, que eles são mais profundos do que a gente pode pensar. É mais profundo do que o simples ato da gente pegar o dinheiro e depositar no gasofilácio, no cestinho, ou seja, onde for. É um ato que a gente precisa preparar. Eu tenho ensinado isso para você. Sempre quando você for sair de casa, você for num culto, seja aqui na igreja ou em qualquer lugar que você for, prepare antes a sua oferta. Né? Eu tenho estudado muito o Antigo Testamento e a gente vai ver que as ofertas elas sempre eram preparadas. Né? Quando Elias vai combater os profetas de Baal, já tinha a oferta lá no altar para ele consumir, mas Elias descarta aquilo e ele prepara a sua oferta da maneira como o Senhor fosse receber. Sabe, irmãos, isso é uma questão de princípio. E aqui está afirmando isso, digo, aquele que semeia pouco também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Isso, irmãos, também aqui ele está usando uma metáfora, né, como se fosse agricultura, né? Mas é também na seara espiritual. Aquele que abençoa muito, também será muito abençoado. E nós não estamos falando só de dinheiro, né? Porque aqui, se a gente vê, vai dizer, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. A importância de preparar. Porque se eu faço somente espontaneamente, não está geralmente proposto no meu coração. Não teve uma preparação. E ele diz, não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, a gente não dá para receber. Amém, irmãos? Ai, a gente entrou lá no nosso propósito, né? O irmão deposita na conta e fala, agora eu dei, agora eu vou bombar. Não é isso que Deus quer, né? De forma alguma. A gente dá sem esperar nada de volta, né? Se você fez isso, você está ralado. Deus não tem compromisso de te pagar seu dízimo ou tributo que você depositou, não, né? Então, ele fala, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora ele entra numa outra questão. No verso 8 ele vai dizer, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Amém, irmãos? Ele aqui começa a falar da graça, que Deus ele é suficiente para nos fazer abundar em graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês superabundem em boas obras, como está escrito. Distribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, irmãos, não é só a respeito do dar, mas também do fazer, do se doar, né, do participar. Lembra que eu tenho falado com vocês, irmãos? O importante nas nossas causas é participar. Não são valores, não são quantidades, é participar, é estar junto. Não é porque quem dá pouco, quem semeia, né, sempre vai colher alguma coisa. Né? Aqui o princípio é quem dá muito, semeia muito. É igual quem é autônomo. Quem aqui é autônomo? Eu sou autônomo, né? Então a gente fala, se o autônomo acorda amanhã e fala assim, hoje eu não vou trabalhar. Aí ele passa uma semana em casa, estou de folga, e na outra semana ele vai comer o quê? Ele não tem aquele fixo, né? E a pessoa que ela nunca semeia, que ela não sabe abençoar ninguém, irmãos, ela nunca vai ser abençoada. Pode anotar,
pesquisar e correr atrás. Não tem como, porque a semeadura é um princípio. E ele não é só natural, ele também é um princípio espiritual. Quando você é uma pessoa abençoadora, uma pessoa aberta, né? Deus, ele te abençoa através de vidas também. Isso é o mais importante. Pode falar, pastor. Sim. Sim, verdade. Então, irmãos, é uma questão espiritual que a gente precisa trabalhar na nossa vida. Sabe, semeie generosidade, semeie serviço, semeie na casa de Deus, semeie no campo missionário, irmãos, né? É muito importante a gente semear no campo missionário, que a gente esquece muito do campo missionário, né? É extremamente importante a gente fazer isso, não é semear na família de alguém que está passando necessidade. Às vezes tem alguém do seu lado que está passando necessidade, você não está vendo, né? Então isso é muito importante. Amém, queridos? Fica no pé do seu lugar, vamos orar. Você que trouxe o dízimo, a sua oferta, você pode trazer. Você que já faz na conta da igreja, que Deus te abençoe da mesma forma e da mesma maneira. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque se tem uma coisa que o Senhor tem sido conosco, é fiel, Pai, e nada tem nos faltado. E sim, Pai, nós temos colhido frutos da bênção do Senhor nessa casa, porque em nenhum momento o Senhor tem faltado conosco. E nós cremos, ó Deus, na Tua bondade e na nossa fidelidade. E eu quero abençoar nessa noite, em nome de Jesus, cada pessoa que tem sido colaboradora e somado com essa obra. Ó Deus, em nome de Jesus, que nada venha faltar. Pai, aquele que precisa de uma porta de emprego, de uma oportunidade. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha a prover. Ó Deus, como nós vimos para Abraão, o Senhor proveu o cordeiro para o sacrifício. E é o Senhor que traz toda a provisão da nossa vida. E nós cremos e confiamos nas suas boas mãos. Obrigado por cada um que tem somado, por aqueles também que não têm tido condições, que o Senhor possa dar condições, porque nós sabemos que é com prazer que a gente semeia na tua casa. Nós oramos e te agradecemos, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero chamar as crianças, por favor. Bom que agora eu tenho um ajudante que me lembra das coisas, fica aqui, né? Vem cá, as crianças, vamos orar. Cecília, você ora pelas crianças. Amém. Amém. Eu já falou. Vamos estender as mãos aqui, gente? Ó Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa como corpo, ó Pai, te adorando, te bendizendo, glorificando o teu santo nome. Pai, nós te damos graças pela vida de cada criança, Pai, cada criança dessa igreja, essas principalmente que têm sido assíduas aqui, Pai. Estende a tua mão de poder, Pai, nessa hora. Derrama sobre a cabeça delas, até a planta dos pés, Pai, a tua graça, a tua unção, o teu renovo. Blinda essas crianças, Pai, livrando de todo o mal. Guarda a mente delas, Pai, de todo ataque, de toda mensagem subliminar, Pai, em música, em moda, em palavreado. Senhor, em nome de Jesus, elas são separadas, Pai. Elas são a igreja de amanhã. Elas são a tua igreja de hoje também, Pai, sendo preparadas, Pai, para os últimos dias, Deus. Aqui, Pai, nós abrimos a nossa boca, nós temos falado. Aqui tem pastores, profetas, mestres, doutores, engenheiros, ó Pai, evangelistas, missionários, Pai. Todos eles, Pai, ungidos para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa os pais, Senhor. Dá sabedoria para educar, para corrigir, para dar amor, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Abençoa, Pai, a mensagem que vai ser ministrada ali, que entre no coração deles, Pai, e que renove a vida, Pai, que seja viva, que seja uma palavra rema, uma palavra viva no coração dessas crianças, Pai, para elas combaterem todos os dardos inflamados do maligno, Pai, guardando no coração a tua palavra, que na hora necessária, Pai, a tua palavra venha ser lembrada na mente deles e no coração, para que eles possam, Senhor, ser verdadeiros cristãos já desde cedo, Pai, para a tua glória e para o teu louvor. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus.
Deixa eu só subir aqui, porque montaram a mesa da Ana Débora. Ó, montaram a mesa para Ana Débora aqui, para ela cantar, e aí não me voltaram a mesa pro lugar. Tô brincando. Ela é pequena só no nome, a Aninha, só no nome, né? Oi, Vicente. Diz que o Vicente também, mas é porque você não cantou. Amém, queridos? Amém? Quantos querem ser abençoados por Deus? Diga, eu quero ser abençoado por Deus. Quem não quer, né, irmão, ser abençoado por Deus? Queridos, eu tenho meditado em um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 22. E eu quero falar hoje com vocês sobre as atitudes que atraem a presença e o favor do Senhor. Atitudes que atraem a presença e o favor do Senhor. Está em Gênesis, no capítulo 22. Amém? Irmãos, a gente ouve muita coisa, existem muitas teorias, muitas fórmulas, muitas formas de falar sobre Deus, ou de cada um crer de uma forma, interpreta de uma maneira. Mas eu tenho aprendido no meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus que nós temos que ter algumas atitudes que elas fazem com que os céus se movimentem a nosso favor. Isso é como a semeadura. Se a gente semeia muito, a gente colhe muito. E a vida com Deus, ela é de toda e igual maneira. Se nós temos uma vida intensa em oração, em dedicação e leitura da palavra, se nós temos uma vida debaixo do temor do Senhor, o Senhor vai mover muito nas nossas vidas. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, a gente vai colher a bênção de Deus proporcionalmente àquilo que a gente busca. Não que a gente busca a Deus para ser abençoado, mas nós buscamos a Deus porque nós o amamos. Amém, queridos? E, consequentemente, como Pai, Ele nos abençoa. A palavra de Deus vai nos dizer, porventura, querendo o filho pão, lhe dará pedra ao pai? Não, de forma alguma, irmãos. O pai sempre vai dar o melhor para o seu filho. Amém? E Deus, Ele sempre nos dá o melhor. Mas o melhor é da forma dele. E às vezes a gente não consegue entender qual é o melhor de Deus. Né? Ontem eu até falei com a Soraya, eu estava viajando, estava escutando os CDs velhos do Kleber Lucas, né? Ele tem aquela música, o melhor de Deus ainda está por vir, né? E eu comecei a cantar essa música mesmo. Eu falei, gente, se aquilo que eu tenho, eu já sinto que é bacana, imagina o que será o melhor de Deus. E o melhor de Deus vai ser a vinda do Senhor, né? Eu estava falando com a irmã Sônia ali, irmãos, as pessoas não estão entendendo o que a gente está vivendo. A guerra em Israel agora, de fato, ela é profética. Sabe, o que está acontecendo agora é totalmente profético. Eu estava vendo o mapa satelital do rio Eufrates, e a profecia, irmãos, ela vai nos dizer que Israel seria atacado por outras nações pelo Reino do Norte. A entrada do Reino do Norte é o rio Eufrates. E o rio Eufrates está secando. É um rio onde não tinha como entrar para atacar, e o rio Eufrates está secando. Então, irmão, se prepare e conserte a sua vida, porque a volta do Senhor está muito próxima. Os sinais estão nos apontando, né? Mas nós precisamos tomar atitudes práticas para que Deus possa nos usar. Quem quer ser usado por Deus? Eu quero, eu falo com Deus todo dia. Usa-me, Senhor. Usa-me na simplicidade, da forma como o Senhor quer, mas não me deixa fora desse plano. E hoje eu pontuei algumas atitudes e eu quero ler a história de Abraão, parte da história de Abraão, né? E a gente vai entender onde eu quero chegar. Gênesis capítulo 22 diz assim: depois dessas coisas, né, o que a Bíblia está dizendo aí? Dessas coisas é que Abraão tinha feito uma aliança com Abimeleque, né? Então, depois que isso tudo passou, né, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, rapidinho que minha folha voou aqui, irmãos, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, quem amas, e vai ter-te a terra de Moriá. E oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós.
tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, e respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou Isaque, eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E eles seguiam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou a Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor. Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora eu sei que você teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs a Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dize-se até hoje, no dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então, do céu bradou a segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como as areias do mar. A tua descendência possuirá a terra dos seus inimigos, e nelas serão benditas todas as terras da terra, todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou a Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Vamos orar? Senhor, diante de nós a tua palavra. A tua palavra, Deus, ela é bússola para as nossas vidas. E nós queremos aprender da tua palavra, do Senhor que é manso e humilde. Ó Pai, direciona a nossa vida. Amado Espírito Santo, nós pedimos a ajuda do Senhor para entender os propósitos do Senhor para a gente. Ó Deus, para onde devemos caminhar. Ó Deus, o que devemos fazer. Fala conosco, Senhor, assim como o Senhor falou com Abraão. Só nos dê um coração ensinável, um coração disposto a ouvir e obedecer o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dentre as coisas que a história aqui vai nos mostrar, irmãos, é que Deus já tinha falado bastante com Abrão até então, né? E depois Deus troca o nome de Abraão, mas isso é história. Mas a primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção aqui é que Deus vai colocar Abraão à prova, né? Deus vai pedir a Abraão tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que é principal e mais importante na vida dele. E isso é uma prova. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe sabe, se Deus manda um anjo, aparece para você e fala, tudo bem, eu quero agora o seu filho, me entrega ele, né? Sacrifica ele para mim. Qual seria a sua reação? Será que a minha mente e a sua consegue conceber isso? Vai dizer, pastor, mas Jesus morreu, isso acabou. Concordo plenamente. Só que o pedido faz totalmente sentido. Deus pedir algo que te importa muito, né? Deus te pedir algo que é muito importante para você, ou algo que você não consegue desprender. A primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção aqui, nessa história, é que a gente está falando de um homem de aproximadamente 100 anos. Abraão era um homem improvável de realizar os planos de Deus. Irmãos, e quando a gente olha para a nossa vida, nós somos improváveis de realizar toda a obra que Deus tem para realizar na nossa vida. A questão é que nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida. Por que a gente não consegue ver? Porque nos falta fé, nos falta atitude. Irmãos, a gente vai ver na palavra, no início do capítulo 22, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e esse lhe respondeu, o quê? Eis-me aqui. Irmãos, Deus ele tem chamado a igreja, Deus ele tem chamado as pessoas, Deus tem quase, né, ainda não tocou a trombeta da volta, mas Deus tem manifestado sinais chamando a gente ao arrependimento, nos chamando para uma grande obra, e nem sempre a gente tem a atitude de Abraão de dizer, eis-me aqui. Irmãos, nos falta a oportunidade de agirmos pelos olhos da fé e olharmos além da nossa incapacidade e no chamado do Senhor dizer, Senhor, eis-me aqui.
O problema é que quando Deus nos propõe alguma coisa, ou quando a sua igreja te propõe alguma coisa, ou quando a obra de Deus, missionário, o reino de Deus te propõe alguma coisa, você fala, eu sou o menor da casa dos meus pais. Eu não dou conta de fazer isso. Isso não é para mim, talvez é para o pastor, talvez é para o amigo missionário, talvez é para uma turma que é mais animadinha. Irmãos, um homem de 100 anos responde ao chamado de Deus, Deus faz uma aliança com esse homem, e Deus, além de tudo, faz a mulher dele, que era velha como ele, conceber um filho, e Deus o chama, e ele sempre diz, eis-me aqui, Senhor. Em todo o tempo, esse homem está pronto a ouvir a voz de Deus, é o quê? Ouvir a proposta de Deus. Irmãos, tem uma coisa que a gente precisa aprender, é tentar ouvir o que Deus quer primeiro, antes de tirar conclusões. Sabe? Você já viu aquela pessoa que ela te liga e fala assim, olha, preciso de uma reunião, você não sabe o que vai acontecer? É a mesma coisa quando você vai orar, irmãos. Você está indo para uma reunião particular com Deus. Você não sabe o que vai sair dali. Você não sabe o que vai acontecer depois de um momento de oração. De duas uma, né? Ou você sai melhor ou você sai pior. Eu lembro que na escola do Clamor, irmãos, e lá é bem avivado, assim, tem bastante movimento. Tem todo tipo de gente. Tem gente mais puxado só para a palavra, tem pentecostal, tem uns que gostam de voar, pular, gritar, tem os mais quietinhos. E aí, eu me lembro que o filho de uma amiga nossa, que também chama Pedro, ele viu o pessoal caindo no chão, assim, orando, e o pessoal caindo, né? E ele era novo, ele devia ter mais ou menos a idade do meu Pedro. E aí eu lembro que ele estava caindo no meio do povo, coisa de criança, né, irmãos? Criança vê que é imitar, né? E ele estava caindo, e caía, levantava. O pessoal orava nele, ele caía e levantava. Eu não quero entrar no mérito se é certo ou não, irmãos. Isso não compete a mim, não. Isso é problema de quem faz. E aí, irmãos, ele chegou na mãe dele todo. Ele falou, mãe, você viu lá no culto, mãe? Eu caí. Botou a mão na minha cabeça e eu caí, mãe. Você viu? Aí ela olhou para ele e falou assim, que legal, né? E ele estava muito motivado. Ela falou assim, eu quero ver se depois que você caiu, você vai levantar uma criança melhor, mais obediente, mais estudioso, mais comportado e mais temente a Deus. Porque a questão não está no cair. Se você teve uma experiência com Deus, você precisa sair melhor. Então, irmãos, todas as vezes que a gente tem uma experiência com Deus, a gente precisa sair melhor. A gente precisa sair transformado e pronto para algo que Deus quer fazer, que geralmente vai contra o nosso pensamento, que geralmente vai contra algumas concepções que a gente tem, sabe? E quando Deus chama Abraão, aqui já é um quadro diferente. A principal chamada de Deus para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho. Você vai ser pai de multidões. Abraão olha para o céu, Abraão conta as estrelas. Imagina a cabeça dele e fala assim, não tem lógica não. Não tem lógica não, eu 100 anos vou gerar. Olha minha esposa velha. A Sara estava lá na tenda, né? Ainda caçoou. Ainda riu, né? Deus estava falando com o cara e a debochada estava lá dentro da tenda rindo, né? Debochada, rindo. Eu vou engravidar? Ela sabia que ela era velha, mas Deus não olhou para a incredulidade de Sara. Deus olhou para o coração de Abraão, porque a aliança de Deus era com Abraão. Irmãos, a aliança de Deus não é com seu vizinho, é com você. A aliança de Deus não é com seu amiguinho, nem com quem for, apesar que Deus tem aliança conosco, mas a aliança principal de Deus é entre você e Deus. Ela é celebrada no íntimo entre vocês dois, e dali Deus te promete o que Ele quiser. Sabe? E aí Deus gera essa aliança com Abraão, Deus dá a ele Isaac, Isaac nasce, e o nome Isaac vem de risada, né? Vem do deboche da mulher do Abraão, né? Então, ele tem o seu filho e agora ele entra numa nova seara. Ele entra num novo pedido debaixo de Deus. Deus vai falar com ele, acrescentou Deus, toma o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ele em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pôs-se Abraão de madrugada e preparou o seu jumento. Abraão nem responde a Deus. Abraão poderia ter virado para Deus e dizer, Senhor, só vai me tomar a única preciosidade, o sonho da minha vida. Irmãos, Abraão já brigou pelo povo. Abraão já questionou a Deus muitas coisas, mas Abraão sequer questiona a Deus. Porque ele sabia que Deus tem autonomia de dar, mas Deus também tem autonomia de pedir. E o que nosso coração precisa estar preparado, irmãos, é dizer, eis-me aqui. É saber de fato ouvir a voz do Senhor. É quando Deus te chamar e dizer, Valdemir, ele dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui.
E a atitude que você vai tomar, irmãos, vai ser diretamente proporcional àquilo que você quer receber de Deus. Às vezes Deus nos chama para tratar um pecado, para tratar uma luta que a gente tem, para tratar uma debilidade que Ele não quer mais na gente. Mas a diferença é se nós vamos dizer, eis-me aqui, Senhor, muda-me a mim, me transforma, faz o que o Senhor quiser, né? Todo mundo canta, quebra o vaso, né? O que é quebrar o vaso? O que é quebrar, né? Pega tudo, desmancha e faz um novo vaso. É quebrar, é destruir, é aniquilar aquilo que você é. Justamente, não é? E Deus fala, Abraão, eu quero seu filho, Abraão. Me dá ele, sacrifica ele para mim. Irmãos, se te pedir um filho para você dar para os outros já deve ser difícil. Imagina você matar o seu próprio filho para sacrificar. A gente está falando primeiro, você mata e bota fogo. Sabe, é algo que na mente humana de fato é incomensurável, mas ele não questiona a Deus. A Bíblia diz que ele pega o seu cutelo para imolar Isaac, é porque a gente não pensa no episódio. Deus pede, amarra ele, bota em cima da lenha, corta, decapita ele, mata ele ali, pica ele e mete fogo. Abraão fica calado e obedece aquilo que Deus pediu. Irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida. Com Deus não se discute. Com Deus se obedece. E eu não estou falando de manipulação humana. Obedece o seu pastor, tudo que ele mandar. Tem gente que... Eu já contei para vocês isso na igreja brincando uma vez. Eu vi lá um pessoal, o cara mandou as ovelhas dele comer o capim de frente da igreja, né? Acho que ele estava querendo economizar com cortador de grama. E ele falou, os irmãos, tava lá, tem foto, pode pesquisar no Google, isso foi nos Estados Unidos. O povo estava comendo a grama. Tava lá, Dani fica, a gente está vendo os episódios do Gideão lá do desenho Superbook, né? Tá os homens bebendo água, um na mão e os outros lambendo igual cachorrinho. Foi assim que Deus limpou lá, né? Tá lá os irmãos comendo a grama. Eu não estou dizendo obediência humana, imbecilidade, não. Eu estou dizendo uma ordem expressa de Deus. Irmãos, e tem uma coisa que a voz de Deus ela é inconfundível. Todo pedido de Deus, por mais que ele doa, ele gera consolo. Quando Deus pede a Abraão, ele já consola o coração de Abraão. Porque Abraão sabia que um homem de 100 anos jamais poderia conceber um filho. Abraão sabia que para 100 anos aquele plano era impossível na vida dele. E ele já tinha vivido o sobrenatural de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Se a sua vida não é pautada por momentos também sobrenaturais de Deus, dificilmente você vai ter fé para avançar. Dificilmente, se você viveu algo extraordinário em Deus, você vai ter fé para avançar. Eu não estou te dizendo que você tem que querer a experiência do outro. Mas você tem que ver o que Deus está fazendo de sobrenatural e dizer, cara, eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver isso que esse cara está falando. Mas não é a pessoa que vai te dar, é o próprio Deus quando olha para o teu coração. E aqui não há questionamento, há uma obediência. A gente vai ler aqui 22:1, eis-me aqui, Senhor. O eis-me aqui, irmãos, é dizer, Senhor, eu estou aqui, faz de mim o que o Senhor quer. O que o texto vai nos dizer? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não está dizendo, eis-me aqui, Senhor, para uma grande obra, pega a Thelma e manda ela no meu lugar. Né? Deus diz, você vai pregar para os missionários canibais na África. Né? Aí você vai, aí você fala, olha que legal, quem que é o irmão mais chato da igreja? Eu tenho um missionário que eu vou mandar para lá. Né, para a terra dos canibais. Aí você manda o missionário canibal, o missionário que você não gosta, né? Não. É eis, usa-me a mim. É faz primeiro em mim. É quebra esse vaso para ele ser usado quando ele estiver novo. Então, irmão, se a gente não tem essa mente, a segunda coisa que eu pontuo aqui é que nós devemos obedecer a Deus. Abraão não questiona, toma o seu filho, prepara lá a sua equipe para viajar, monta lá o jumentinho, pega a lenha, leva mais 2 e segue rumo à missão que Deus deu. Irmãos, deixa eu te dizer, quando Deus te dá uma missão, ela não pode ser abortada. Quando você obedece à voz de Deus, você escuta a voz de Deus e obedece, essa missão ela não vai ser abortada. Porque em todo momento Deus ele vai prover o que? O sacrifício. O detalhe, Isaac questiona o pai dele. Isaac fala, pai, cadê o sacrifício? Qual que é a resposta de Abraão? Deus proverá. Irmão, será que a sua medida de fé na sua vida você sempre vai dizer, Deus proverá? Será que nós somos preparados para isso? De pensar no dia de amanhã e dizer, Deus proverá?
Sabe, queridos, o problema é que a gente não está olhando com os olhos da fé. As nossas atitudes não têm sido atitudes de fato de fé, e eu quero dizer nós, porque eu quero me englobar. Existem momentos da nossa vida que a gente não toma atitudes de fé. Estava contando para os meninos, ontem eu saí para São Paulo 3h30 da manhã. Cheguei em São Paulo 11 da manhã, resolvi o que eu tinha para resolver. 1h da tarde eu peguei a estrada e voltei. Foram 21 horas dirigindo, 1.200 quilômetros ontem. E quando faltava 190 quilômetros, o carro quebrou. E o carro começava a bater, e eu engatado com a carreta. Eu falei, se quebrar o carro, eu ligo para um reboque e ele leva meia carreta com a moto. E aí eu comecei a ficar nervoso. E eu já tinha orado. Só que eu comecei a ficar tão nervoso quando o carro ficava batendo, E eu comecei a ficar nervoso. E minha cabeça começou a pensar em 1 milhão de coisas. E aí você só pensa em desgraça nessa hora, né? Vai quebrar, o carro vai sair de frente. Eu tenho que voltar para casa, eu tenho 2 filhos para criar, né? Tá à noite, eu tô cansado e tal. Aí o terrorismo começa a acontecer na nossa cabeça. Aí sabe o que eu fiz? Eu lembrei de uma frase que eu sempre falo: quando tudo começa a dar errado, para no último lugar que Deus falou com você. Sabe, parei o carro num posto de gasolina e fui orar. Para eu me tranquilizar e para o centro voltar. Entendeu? Aí a Dani me mandou mensagem: você tá onde? Falei, eu parei, deu problema, eu tô seguindo, eu vou chegar. Eu não devia nem ter falado, né, para não ficar nervoso, mas eu falei, você poderia orar, porque o carro deu um problema, ora aí para eu chegar em paz e segurança. E o Pedro, para variar, pede a localização e fica com o celular até eu chegar. Não sei que paciência que é essa, né? Para saber onde é que eu estou na estrada, né? Então, queridos, a nossa atitude, ela causa um efeito direto na nossa vida. Se nós estamos dispostos na nossa caminhada, mesmo que difícil, caminhar com Deus é fácil, irmãos? Não é fácil. Irmãos, não é fácil. Se fosse uma fórmula e um comprimido, a gente tomava e estava crente, irmão. Não é fácil. Exige o quê? Renúncia. Exige dedicação. Tem um preço a ser pago em todos os sentidos. Existe um preço em oração. Existe um preço em trabalho. Existe um preço em dedicação. Existe um preço em sentimento. Existe um preço em amor. Nós estamos aqui porque amamos a Deus, amém, queridos? Porque amamos a Deus. Então, queridos, aqui tem que ter extrema fidelidade a Deus. Diga isso, eu preciso ser fiel a Deus. Irmãos, a gente precisa ser fiel a Deus. Tem coisa que a gente não quer fazer. Tem coisa que a gente não quer viver. Tem coisas que a gente não quer passar, mas faz parte do processo. Irmãos, a gente geralmente quer fugir da dor. A gente quer fugir da coisa que é mais difícil. Mas todo o processo em Deus, ele é igual à gravidez. Não é? Tem o período da gestação que é difícil. A maturação, o crescimento da criança e o momento do parto é o momento para a mulher mais doloroso, mas é o mais gratificante. Porque você vai pegar na mão o fruto do penoso trabalho. O fruto de meses cuidando, se cuidando, tendo seu corpo modificado, tendo seus arrombos emocionais. Mas quando vem o filho, quando ele está na mão, é a recompensa de quê? De um processo. E o cristão precisa aprender a passar um processo, por mais severo que ele seja, queridos. Por mais difícil que eles queiram. Agora, essa moda nova de evangelho coaching, que tá tudo beleza, tá tudo maravilhoso, você vai prosperar, você vai ficar rico, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não, Deus é obrigado a te abençoar. Não, queridos, não é. Tem um preço. É árduo, o processo é difícil. A Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Por quê? Porque os planos do Senhor vão ser feitos com os verdadeiros adoradores. Porque os adoradores, que são quem? Os que adoram em espírito e em verdade. Então há um processo, porque Deus sabe que o cara não vai espirrar. Sabe? Porque Deus sabe que o cara é ponta firme. É Deus e Davi. Davi pecou? Pecou. Davi era o quê? Homem. E errou. Mas Deus sabia que ele era ponta firme. Deus sabia que se ele errasse, ele voltaria, porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. Por isso, irmãos, que Davi é reverenciado em Israel até hoje. Nem Salomão, que foi muito mais próspero do que Davi, que foi muito mais sábio como Davi, é tão venerado em Israel quanto Davi. Por quê? Porque aquele homem atingiu o coração de Deus. Aquele homem teve atitudes que tocaram o coração de Deus. E a gente vai ver isso aqui, ó. Então Abraão vai para o monte, que é o Monte Moriá, né? Ele sobe, chega no monte, e aí de novo,
Isaac o questiona. Verso 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis aqui meu filho. E perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Ele fala, pai, onde é que está o sacrifício que a gente veio fazer? Cadê o sacrifício? Né? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Irmãos, aquele homem estava próximo a matar o filho dele, próximo a sacrificar o filho dele. E ele afirma de novo, Deus vai fazer. Sabe, irmãos, é um momento difícil na sua vida, que você está passando luta, que você está passando dificuldade, que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o dia de amanhã, você está angustiado, você está agoniado, está tudo dando errado, mas você fala, Deus vai prover. Deus vai fazer alguma coisa, não importa o que acontecer, Deus vai fazer. E Deus precisa de pessoas, irmãos, que entendam que Ele vai fazer. Deus precisa de homens e mulheres que confiam no Senhor. Já diz a música, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Independente do que passarmos, se nós confiamos, nós não seremos abalados. Irmão, sua vida pode desmoronar, sua vida pode cair na desgraça, irmão. Sua vida pode ser como a de Jó, e no pó. Mas o salmista diz que do pó ele levanta o pobre, que do monturo ele ergue o necessitado e os faz assentar entre os príncipes do seu povo. Ou seja, Deus pega um nada e faz ele príncipe. Deus pega um José que foi injustiçado, vendido pelos seus irmãos, maltratado, foi preso, mas não desonrou a Deus. Não desonra porque ele sabia quem era Deus. Deus faz aquele cara governador na prisão. Ah, José foi governador do Egito. Primeiro ele administrava a cadeia que ele estava preso. Por quê? Porque Deus tinha alguma coisa com ele. Porque ele nunca desistiu de crer. Porque ele nunca desanimou da promessa de Deus. Porque ele sabia, além de perder o pai e perder a vida dele injustiçado pelos irmãos, ele sabia que o pai supremo dele não tinha morrido, que era Deus. Ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele. Ele sabia que Deus, como pai provedor, ia cuidar dele. Irmão, você precisa ter uma experiência na sua vida que você entenda que Deus é seu pai e é provedor da sua vida e nunca mais você vai negar a Deus. Nunca mais você vai duvidar daquilo que Deus vai fazer. Mas primeiro a gente precisa entender a soberania, o cuidado e o amor de Deus na nossa vida. Abraão está com seu filho, o maior presente que Deus deu, e ele declara, Deus proverá. Só Deus sabe como é que o coração de Abraão estava naquela hora. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente tem que abrir mão. Existem coisas que é difícil. Para uns é dinheiro, para outros é poder, para outros é pecado, para outros é corrupção, não importa. Mas quando Deus pede, nós temos que abrir mão para quê? Para que o plano maior venha a se cumprir. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Temos que abrir mão, queridos. A obra de Deus, ela exige sacrifício, ela exige luta. É por isso que hoje a gente não está em casa vendo o programa do Luciano Huck, a gente está no culto. A gente abre mão da nossa vida para adorar a Deus. A gente abre mão da nossa vida para ir no hospital visitar uma pessoa, para orar por uma pessoa, para visitar uma família, para levar o evangelho, para levar o amor de Deus. Isso custa um preço. Mas só faz isso quem ama a Deus. Só faz isso quem tem um propósito no seu coração de querer ver o outro tão bem quanto você está. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Porque você foi tocado por isso. Porque você foi transformado. Uma vez tocado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, você nunca mais retroage. Às vezes a gente erra, às vezes a gente peca, a gente comete erro. Sim, queridos, a gente comete erro, mas a gente não consegue viver fora dessa presença. Tem uma música que diz, aquele que já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Tudo na sua vida você vai fazer, mas nada vai te suprir igual a presença de Deus. Nada. Não existe nada que te supra como essa palavra. Nada que te supra como o consolo do Espírito Santo. É por isso que às vezes morre alguém e você fala assim, que o Espírito Santo te console. Porque nós não podemos dar o consolo por mais perto que a gente esteja. A única pessoa que pode fazer algo sobrenatural na vida de alguém é o Espírito de Deus. Ninguém mais pode. Mas para isso precisa estar perto de Deus. É uma atitude que te move a estar perto de Deus, que atrai a bênção de Deus para a sua vida. E a atitude de Abraão aqui, queridos, ele deitou o filho no altar, em cima dele a lenha, e estendendo a mão, tomou um cutelo para o imolar.
E nesse momento, irmãos, quando Abraão obedece a Deus e está no processo final de matar Isaac para oferecer sacrifício a Deus, acontece algo. O anjo do Senhor bradou do céu. Ou seja, presta atenção. Uma atitude que Abraão tomou mudou o pedido de Deus. Abraão consegue mexer com uma ordem de Deus. Abraão consegue mudar a decisão de Deus. Claro que ela era pessoal para Abraão, mas Abraão consegue mudar essa história. Então um anjo dos céus brada, um anjo chama Abraão e ele diz: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz, não lhe faça nada, pois agora eu sei que você teme a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, presta atenção nisso em nome de Jesus. Deus só vai trazer um movimento sobrenatural na sua vida a hora que ele souber que ele pode confiar em você. Porque Deus, ele não vai dar nada para quem não quer viver algo com ele. Como eu sempre falo para você, você não abastece um carro para deixar ele parado na garagem. Deus, ele só vai abençoar a sua vida a hora que você estiver pronto a responder: eis-me aqui, Senhor, e a obedecê-lo. No momento em que Abraão obedece o que Deus fala, Deus muda a história. Deus diz para Abraão: não encosta no menino. Não encosta no menino, porquanto você não me negaste o seu filho, o teu único filho. Deus diz: agora eu sei, Abraão, que de verdade você é um homem fiel. Deus olha para mim, irmãos, e olha para você e sabe se você é fiel ou não. Porque nada se esconde de Deus. Nada esconde, irmãos. O Espírito Santo sondar o mais íntimo do seu interior e ver se a sua boca está declarando que aquilo é verdade ou não. A gente às vezes acha que engana a Deus. Às vezes a gente acha que no nosso processo do dia a dia a gente consegue ludibriar a obra de Deus e ludibriar a Deus. Não, irmãos. Deus sabe de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas Deus vira e fala: Abraão, agora eu sei. Agora, o cara que confiou em Deus, o cara que já tinha respondido a promessa de Deus, o cara que amava em Deus, mas Deus ainda, segundo a palavra, diz: agora eu sei. Por isso que Deus prova a Abraão. Existem momentos, irmãos, que vocês estão passando dificuldade, vocês estão passando luta, você está beirando a linha do inferno, de tão difícil que está. Mas Deus está esperando uma decisão sua para poder te abençoar ainda mais do que você tem vivido. Deus está esperando um romper na sua vida. Deus está esperando uma transformação na sua mente para romper. Ah, pastor, Deus vai me dar dinheiro, carro? Não, irmãos. Talvez você vai ser enviado como missionário para morrer torturado. Não sei o que você vai fazer, mas isso é o melhor de Deus para a sua vida. É por isso que é difícil entender a vida de Paulo. Paulo, cidadão romano, está em Roma pregando, todo mundo insurge para cima dele. Baderneiro, bagunceiro. Chega os soldados romanos, não é? O que eles fazem com Paulo? Eu sou cidadão romano. Você é baderneiro, eu vou te prender. Ué, pode prender. Ele levantou? Ele fez defesa em corpo próprio? Ele era cidadão romano, ninguém poderia botar a mão nele, não? Ninguém podia prender ele, não? Mas Paulo era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele deixa ser preso, se deixa ser açoitado. Depois que tudo aquilo passa, né, que a gente até falou sobre esse episódio lá na casa do seu João, né? Passa a Macedônia e salva, não é que ele vive o inferno astral da vida dele, né? Tudo dá errado. Paulo usa esse argumento contra quem o prendeu, né? O chefe chega para ele e fala: eu sou cidadão romano, agora eu quero desculpa pública do que vocês fizeram. Mas só tinha sofrimento. Como é que era Deus que estava fazendo? Porque o plano de Deus para cada um de nós é individual. E Deus, Ele sabe tratar com cada um de nós. Deus sabe tratar comigo e sabe tratar com você. Esse mesmo apóstolo Paulo, extremamente abençoado, irmãos, ele nos conta nas suas cartas que ele foi levado aos céus, amém? Em visão. E ele teve uma visão extraordinária do céu. Ele viu o que eu e você jamais vimos. E quando ele volta, ele tem uma surpresinha. Deus envia um anjo do diabo. A palavra certa do grego é angelos. E esse anjo do diabo, Paulo diz que todos os dias ele esbofeteava a cara dele. Ou seja, Paulo levanta pela manhã, vai orar: Senhor, obrigado por esse dia. Tem um anjo do capeta dando tapa na cara dele. Está escrito. A fim de que eu
não me vangloriasse na grandeza das revelações que me foram dadas. Ou seja, Paulo podia ser um fofoqueiro. E ele ia contar aquilo que Deus disse para ele não contar. Então, para que ele não contasse, Deus bota um anjo do diabo para bater na cara dele todo dia. E era Paulo. Então, queridos, a atitude de obedecer a Deus, a atitude de amar a Deus, leva você a ter relacionamentos com Deus, que Deus vai sim colocar situações na sua vida para ver se você é fiel ou se você não é fiel. Se você tem o hábito de roubar, Deus vai botar dinheiro na sua mão para ver se você continua roubando ou não. Se você é mentiroso, era mentiroso no passado, Deus vai botar um tanto de mentiroso perto de você. Eu era mentiroso de tudo. Eu estou passando um inferno na minha vida de nego mentiroso perto de mim. Um inferno. Falei com a Dani, eu estou quase dando convulsão, de tanta confusão e mentira. É muitos. Por quê? Deus está vendo qual é a sua. Deus ele está estabelecendo em você e vê se você se bateu ou correu. E a diferença, qual é a sua atitude? Mudou mesmo? Sabe? Então ele faz isso aqui com Abraão. E a palavra de Deus diz que agora Deus sabe. E qual é a consequência disso, irmãos? Verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. A hora que Deus declara a Abraão, agora eu sei que verdadeiramente você é um homem fiel. Agora eu te abençoo. Vai lá, pega o cordeiro e deixa o seu filho. Irmãos, quando você passa pelo crivo de Deus, é o momento da liberação da bênção de Deus na sua vida. Se você está passando luta e dificuldade, irmãos, não desista. Deus vai te abençoar. Persevera, meu irmão. Persevera na palavra. Persevera. Nós estamos levantando todo dia pelas madrugadas para orar, né? Tem dia que um fala assim, não acordei, o outro acordei, não acordei, né? E tal. É luta, irmãos, mas persevera, queridos. Persevera que a bênção de Deus vem, porque é semeadura. Aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. Persevera na oração, persevera no jejum, persevera nos propósitos de Deus, irmãos, e Deus vai te abençoar, mas tem que ter perseverança. O cordeiro só foi entregue para Abraão depois que ele entrega o seu filho para o sacrifício. E olha o que acontece. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. E aí olha aqui, verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o seu único filho, que deveras eu te abençoarei, certamente eu vou multiplicar a sua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia da praia no mar. A sua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fica sua residência. Ou seja, irmãos, Deus jura. Nesse momento aqui a conversa mudou de nível. Como Deus não pode prometer nada humano e por nenhum nome humano, Deus promete por si mesmo. Deus jura por Ele mesmo, que é o Criador de todas as coisas, que é infalível. Deus jura. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, como você não negou o seu filho para mim, eu vou te abençoar. E certamente multiplicarei a sua descendência. Nós estamos falando de um homem de mais de 100 anos. Deus está dizendo que esse homem vai ser pai de multidões. Que esse homem vai receber a sua bênção. Deus diz para ele, eu juro. E aqui, Deus dá a receita. Porquanto obedeceste a minha voz. Irmão, você tem obedecido à voz de Deus? Você tem obedecido à voz de Deus ou do seu sentimento? Você tem obedecido à voz do seu coração ou à voz do Espírito de Deus? Porque a sua vida vai ser diretamente afetada pela voz de quem você está ouvindo. A Dani estava me contando sobre a reunião quarta na qual eu não estive, né? O Gilvan contando lá que ele estava num momento difícil e passou um cara e falou com você, né? Vou te indicar um CD para você escutar de um cantor chamado Jesus Adrian Romero, um mexicano. E ele tem um CD que chama Foi Mais Claro que la Luna. Ou seja, foi mais claro que a lua. E ele fala que ele pediu Deus para falar com ele e Deus não falava com ele de jeito nenhum. Deus não dava palavra. E ele é um cantor extraordinário, famosíssimo. E aí ele corre nas montanhas do México. E diz ele que um dia estava correndo
E quando ele olhou para um lado, ele viu um menino na rua passando fome. E ele olhou para aquela criança e ficou mexido. Ele foi visitar um amigo no hospital. E aí ele disse que quando ele entendeu, Deus estava falando com ele. E foi mais claro que a lua. Ele viu uma necessidade numa criança. E ele viu um enfermo precisando de ajuda. Deus estava falando com ele e ele não enxergou. Irmãos, às vezes Deus está falando conosco em coisas que a gente não está enxergando. E às vezes Deus está falando. E ele põe o título do CD dele, foi mais claro que a luna. Foi mais claro do que eu ver a lua, Deus falando, e eu não vi. Às vezes Deus está bradando na nossa porta. Deus envia 700 anjos para falar com você e você não está escutando. Porque os nossos ouvidos, os nossos olhos estão fechados. Se tem uma oração que eu tenho feito é: Deus, abra os meus olhos, os meus ouvidos espirituais para que eu possa te ouvir. Porque Deus é espiritual. Deus não é um ser natural, Deus é um ser espiritual. E nós nos conectamos a Ele perante a nova aliança, irmãos. Então todo o nosso mover na nossa vida, ele é espiritual. Tudo tem uma causa, tudo tem uma consequência, tudo tem um motivo. Nada é coincidência, queridos. Tudo é plano de Deus. Tudo é plano de Deus, né? E Deus está dizendo: porquanto você obedeceu a minha voz. Irmãos, as nossas atitudes influem no nosso futuro, no nosso destino. Deus manda Abraão ir para o monte. Qual monte, irmãos? Moriá. O monte Moriá foi onde um dos templos foi levantado futuramente. 2 Crônicas 3:1. O rei Salomão ergue o templo no monte Moriá. Ou seja, toda bênção que Deus estabelece, ela não atinge só você, ela atinge as gerações futuras. Tudo que Deus faz na sua vida hoje vai atingir seu futuro, queridos. Vai atingir seus filhos, vai atingir os seus netos, vai atingir a sua geração. Portanto, não pense que é só sobre você, é sobre a multidão. E a promessa que está sobre Abraão está sobre a minha vida e a de vocês, porque nós somos filhos na fé de Abraão. Então, o ser pai de multidões se estende a nós. Se estendeu aos grandes homens de Deus, né? E eu coloco: Deus espera a nossa atitude para determinar a nossa bênção, determinação. A partir de hoje, irmão, saia desse lugar e determine que você vai ser uma pessoa diferente, mas é para determinar. É dizer: eu não brinco mais com o que é errado, eu não brinco com o pecado. Hoje eu vou consertar minha vida, eu vou tomar atitudes que me aproximam de Deus, eu vou me aproximar de Deus, eu vou me aprofundar em Deus, custe o que custar. Custe a minha cabeça. Não importa o preço, mas o que importa é que você esteja alinhado com Deus. Outra coisa que eu coloquei aqui, né? Eu já disse que Deus jura, né? Abrão, de fato, era o improvável para o plano de Deus. E eu pontuei 4 coisas que me chamaram a atenção nesse texto para a gente estar pensando. A primeira coisa que eu quero para a gente encerrar, que vocês tenham no seu coração, é estar disponível. Diga isso: eu preciso estar disponível. A pior coisa é você contar com uma pessoa que não está disponível. A pior coisa é você contar com alguém que não pode te ajudar. Então esteja disponível para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Esteja disponível quando o Senhor disser: olha, meu filho, levanta. E você vai dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Não precisa falar mais nada. Samuel está dormindo. Samuel está lá dormindo à noite e o Senhor fala: Samuel, Samuel. Ele vai aonde? Ele vai lá no Eli, falou: Eli, você me chamou? Ele era servo do Eli. Aí o Eli: está doido, vai dormir, vai descansar. Não te chamei, não. Ele volta a dormir. Samuel, Samuel. Ele vai lá no Eli: ô Eli, você me chamou? O senhor me chamou? Não, te chamei não, meu filho. Ele volta a dormir. Samuel, Samuel. Ele volta. Na terceira vez ele fala: a hora que você escutar de novo, você fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Irmãos, quando a gente fala eis-me aqui, Deus fala com a gente. Quando a gente separa tempo para Deus, Deus fala com a gente. Quando a gente fala eis-me aqui, Senhor, o Senhor fala com a gente. É isso que ele fez com Abraão, é isso que ele fez com Samuel. A questão é se o nosso coração está sedento por ouvir a voz de Deus. Se a gente realmente quer ouvir a voz de Deus. Se o nosso eis-me aqui é verdadeiro. Às vezes o nosso eis-me aqui é momentâneo no culto. Eis-me aqui, Senhor, a gente nem fala com Deus. A gente nem se prepara para falar com Deus. A primeira coisa que eu pontuo é estar disponível. Esteja disponível ao movimento do Espírito na sua vida, queridos.
esteja disponível o plano de Deus para a sua vida e deixa que Ele vai prover o cordeiro, não é? Ponto 2. Após ouvir, obedeça à voz de Deus. Se Deus falar com você, obedeça à voz de Deus. Não teme em fazer do seu jeito. O rei Saul vai para a guerra, Deus traz Samuel. Samuel vira para o rei Saul e fala, vai lá, mata todo mundo. Eu não lembro se eram os filisteus, qual que era. Mata todos eles, não traz nada. Faz do jeito que eu estou mandando. Aí ele volta. Vitorioso, matou, mas negociou. Fez do jeito que o povo pediu. Não fez do jeito que Deus mandou. O que nos é instrutivo? Não faça o que mandam você fazer, faça o que Deus te mandar fazer. E quando ele retorna, Samuel fala com ele, porque você não obedeceu à voz do Senhor. A partir de hoje você não será mais rei sobre Israel. Deus não te reconhece mais como rei sobre esse povo. Irmãos, desobedecer à voz de Deus leva a consequências sérias na nossa vida. Porque se você não obedecer à voz de Deus e não quiser ser usado por Deus, Deus vai usar outro. Vai passar a vez. Por quê? Porque Deus te respeita. Respeita as suas decisões. Então, se ouvir a voz de Deus, obedeça. O terceiro passo, você precisa crer. Irmão, se você não crer que Deus tem uma obra sobrenatural na sua vida, nada vai acontecer na sua vida. Irmão, se você não olhar para o céu, se você não contar as estrelas e não crer que Deus vai te abençoar e que você vai ser pai de multidões, que você vai ser uma ferramenta para abençoar as pessoas, nada vai acontecer na sua vida. Se você não crê que Deus ele pode transformar a situação, te quebrar como vaso, te restaurar e te levantar para uma grande obra, para um novo tempo, nada vai acontecer na sua vida. Não é autoestima, é crer nas promessas de Deus. Essa semana nós estamos tendo que segurar o bonito ali. Tem uma pessoa que a gente conhece que ele descobriu que ela fuma. Aí, irmãos, ele chegou para Dani e falou assim, me leva na casa dessa pessoa, que eu vou lá falar que ela está usando drogas. E eu vou falar que ela está cheia de demônio. Ele falou comigo assim, pai, você sabe que a gente expulsa espíritos malignos? E a gente bota os espíritos malignos para correr? Eu falei, sei. E ele quer ir na casa dessa pessoa para falar com ela que ela está demoniada e que vai expulsar os espíritos malignos dela. Porque a mente dele está pensando na palavra. Contar um episódio para vocês vão falar, escutem isso aqui, ó. Vocês acham que o mundo espiritual não é sério? Aconteceu um milagre lá em casa esses dias. A Dani limpou o carro. Então, eu falei, Dani, eu vou viajar, o carro tá horrível, me ajuda, aspira o carro enquanto eu arrumo o carro. Aí ela foi, pegou um pano, ela e ele limpando o carro. Irmão, do nada aparece um boi desse tamanho, caçando nada o que fazer lá na rua. E aí o Pedro tá aspirando o carro e o boi começou a partir para cima dele. E o boi começou a avançar. E eu cheguei perto, o boi começou a avançar em mim. O Pedro pegou um pau, aí que o boi criou coragem mesmo. E o boi avançava e o boi não saía por nada. Eu falei, desliga o aspirador, e o boi não saía por nada. Você sabe o que eu fiz? Eu levantei a mão pro boi e falei, sai daqui em nome de Jesus. Sabe o que o boi fez? Virou as costas e saiu. Ele virou as costas e desceu a rua. Aí ele foi lá para baixo. Aí eu falei, vai voltar porque a rua é sem saída. Aí ele voltou. O Pedro tá lá com a vassoura, eu falei, não pega. Aí sabe o que o Pedro fez? Chegou na porta do carro e falou, sai daqui em nome de Jesus, espíritos atormentadores. E o boi foi embora. Sério? Por Deus, eu estou contando para você, você é muito exagerado. Eu estou contando uma coisa que no momento me deu uma coisa e eu vi que aquilo foi espiritual. O colega meu tentou tocar o boi voou para cima dele. Então, o mundo espiritual, irmãos, não para. As coisas que acontecem no nosso dia a dia, as tentações, as tormentas do nosso dia a dia, são coisas espirituais. E a gente precisa estar ligado e parar de encarar tudo como uma brincadeira, como um simples episódio que aconteceu. Existem coisas que são espirituais. Tem coisa que não tem jeito, né? Igual quem tem pincher, aquilo ali não tem jeito, é só a morte, que ele nunca passa aquela coragem louca, que é de loucura, né? Mas brincadeiras à parte, irmãos, as coisas são espirituais, a gente precisa crer. Amém? Diga isso, crer. E o crer de Abraão aqui foi 22:8. No 22:8 ele vai dizer, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Isso é crer. Isso é ter fé, que Deus vai prover.
Em tudo que nós fizermos, irmão, Deus vai prover. Não podemos falar, mas nós estamos vivendo um Deus vai prover, não é? É só determinar. É só determinar. Quando a gente determina e a gente confia, Deus vai prover. Deus, ele vai prover. E quarto, para a gente encerrar, nós devemos perseverar. Diga isso, eu preciso perseverar. Irmãos, esse é o maior problema da nossa vida, é perseverar. A gente começa a ler um livro e não termina. A gente começa num propósito de oração e não termina. A gente começa um propósito de jejum e não termina. A gente começa tudo e não termina. Precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para perseverar. Somente depois que nós perseverarmos, irmãos, é que Deus olha para a gente e diz: agora de verdade eu sei que vocês são pessoas fiéis. Essa é a declaração de Deus para Abraão. Irmão, você quer ser abençoado por Deus? A gente olha tanta gente abençoada e não entende o porquê. É porque cada pessoa dessa pagou um preço. Pagou um preço de jejum, pagou um preço de oração, pagou um preço de renúncia. Quantas vezes, quando eu era itinerante, quantas viagens eu fiz que eu não dava condições, mas a gente pagava um preço que outras pessoas precisavam. Porque pregar o evangelho é um privilégio que a gente tem. A gente precisa perseverar. Perseverar orando. Por isso que o seu João fica: vamos orar, vamos orar, vamos orar, né? A última que o seu João contou, domingo passado, nosso culto foi uma bênção. Amém, irmãos? Perdeu quem não foi, né? E ainda de brinde no final, né? O Deus proveu, não foi o cordeiro, proveu o macarrão, né? No final, né? O macarrão, Deus proveu o macarrão no final e foi maravilhoso, né? Mas seu João deu o testemunho da casa que ele foi visitar lá. Ele chegou para orar por uma pessoa. Quando ele foi embora, tinham 3 pessoas que tinham aceitado Jesus. Pessoas que não estavam lá. E ele falou: eu estava meio assim, meio assim. É assim que Deus gosta. É quando a gente vai para a dependência, com o frio na barriga, sem saber o que fazer, ou sem saber quando vai dar conta. Abraão sobe o monte, com certeza com frio na barriga e com muita tristeza no seu interior. Mas ele sabia que é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui Deus mostra que a obediência é maior do que o sacrifício. Deus quer pessoas que obedeçam, que Deus hoje possa achar obediência no seu coração. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar e vamos agradecer a Deus. E eu queria, depois que a gente orasse, chamar o Vicente aqui para a gente orar por ele, que ele vai operar amanhã, né? E Deus já abençoou. Amém, Vicente? Já deu tudo certo. Pode vir aqui, Vicente, fica aqui. E eu falo com o Vicente, irmãos, toda vez que eu encontro com ele, falo: Vicente, não tenha medo da cirurgia. Só pode acontecer 2 coisas dessa cirurgia: ou ele morre ou ele fica vivo. Se ele morrer e tiver crente, ele vai para o céu. Se ele morrer e não tiver crente, aí vai virar churrasco, né? Então, eu já falei com ele: alinha sua vida, apruma sua vida, rapaz. Porque, né? Mas já deu tudo certo, em nome de Jesus. A cirurgia do Vicente vai ser uma bênção, né? E Deus está no controle das nossas vidas, irmãos. Que nós possamos perseverar e obedecer. Irmãos, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. E Ele vai abençoar a sua vida. Tenha certeza disso. Amém? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, como a Tua palavra nos motiva a sermos homens e melhores todos os dias. Nós amamos a Tua palavra. E nessa noite eu quero te pedir que o Senhor nos dê força por meio do Teu Espírito Santo. Ó Pai, faça um mover sobrenatural no meio de nós. Ó Pai, como pessoas, como indivíduos, ó Espírito Santo, sonda cada coração nessa noite. O Senhor sabe o que cada um precisa, eu não sei, mas o Senhor sabe a obra que tem com cada um. Ó Pai, como o Senhor fez com Paulo ali no caminho de Damasco, faz com cada um de nós, ó Deus. Se preciso for, nos cega, nos faça pagar o preço, mas nos alinha com o Teu propósito. Transforma as nossas vidas. Ó Deus, nos faz entender essa nova estação que a gente está vivendo, mas usa-nos para a glória do Teu nome. Ó Pai, nos ajuda a perseverar segundo o Teu caminho, segundo a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos caminhar em espírito e em verdade, e a força vem do Senhor. Alegra o nosso coração, nos motiva como homens e mulheres do Senhor. Ajuda-nos a vencer os nossos obstáculos, as nossas dificuldades. Ó Deus, e como Abraão, mesmo que nos doa abrir mão, mas que nós venhamos a entregar no Teu altar aquilo que nos afasta do Senhor. Nos mostra qual é o nosso Isaac para essa noite, mas não nos deixa sair daqui, Senhor, sem saber o que devemos fazer.
Precisamos e dependemos do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa se agradar das nossas vidas, que o Senhor possa se agradar, Deus, das nossas atitudes, para que nós possamos mover o Teu coração. A Tua palavra diz que um coração arrependido move os céus, Deus. Só há festa nos céus quando um coração se arrepende, e nós queremos nos arrepender, Pai, das obras mortas do Senhor. Nos leva a coisas maiores, Senhor, que o Senhor ainda fará na nossa vida. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por cada irmão abençoado que está aqui, que aqueles também que não estão aqui, o Senhor possa estender a Tua bênção sobre eles, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, possa visitar os nossos irmãos. Nessa noite nós queremos abençoar a vida do Vicente como igreja. Ó Deus, nós queremos ministrar a bênção do Senhor sobre a vida dele. Ó Espírito Santo, que o Senhor traga consolo ao coração dele, prepara ele, tranquiliza ele, que ele tenha uma noite de sono abençoada, tira toda a ansiedade, toda a falta de fé do coração do Vicente. Nós abençoamos as mãos desses médicos, Pai, e desde já nós declaramos que essa cirurgia vai ser uma bênção, Senhor. Nós declaramos o êxito total dessa cirurgia. Usa esses médicos, tranquiliza o coração do Vicente, e como igreja nós liberamos uma palavra de bênção sobre a vida dele nessa noite. Abençoa também a vida do Haroldo. Nós queremos te agradecer pelos novos resultados dos exames. Obrigado, Senhor. Que o Senhor fortaleça a vida do Haroldo. Ó Pai, aumenta, Senhor, a saúde, a resistência dele, Pai, em nome de Jesus. A imunidade dele que esteja normalizada, Pai, para a honra e para a glória do Senhor. E que essa creatinina fique no normal, que ela não se altere mais, para a honra e glória do seu nome. Nós abençoamos a Rosane nessa noite. Declaramos a bênção do Senhor sobre a vida do Rosane. Visita ela agora, Espírito Santo de Deus. Dê ela força, Senhor. Ergue ela com graça, com unção, com determinação a lutar pelo Teu reino. Abençoe a semana de todos nós, que nós tenhamos uma semana cheia da Tua presença. Repreende desde já todo o levante do diabo, Senhor, em nome de Jesus. Toda obra de Satanás tramada contra a nossa vida, que seja repreendida em nome de Jesus, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, esteja sobre nós, a Tua igreja, Senhor. Nos dê força e perseverança para lermos a Tua palavra e para buscarmos a Tua face. Nós oramos nessa noite, Pai, e te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, recadinhos rápidos, tá? Irmãos, eu preciso de posicionamento sobre o retiro, irmãos. Tem irmãos que já estão pagando, tem irmãos que ainda vão pagar, mas falta muita gente ainda para iniciar o pagamento, hein? E devido todo ao nosso movimento, né, que a gente tem conversado, eu preciso definir, queridos, porque eu assumi compromisso de contrato de acordo da igreja. Então, irmãos, Deus proverá o cordeiro, mas nós precisamos correr atrás e sermos obedientes, amém? Então, pela fé, eu preciso do seu nome, nós precisamos trabalhar tudo. Eu vou estar sacrificando, queridos, porque provavelmente a Sara vai nascer. Então, eu vou estar em casa, correndo para o sítio, eu vou me virar, né? A Sara vai estar lá, não tem nem como a gente ir com ela, né? Que vai estar muito pequenininha ainda. Não sei, né? Deus, sei lá que dia vai nascer, mas a previsão é essa. Então, queridos, determine ir para o retiro. Foi tão bom ano passado, amém, querido? Então, por favor, aqueles que já fizeram pagamento, eu já sei, o Mário, seu João, vários já me mandaram aqui, eu tenho as contas. Mas teve gente que colocou dinheiro na conta da igreja que eu não sei se é para o retiro. Então vai ficar de oferta e depois tem que pagar de novo. Eu quero os comprovantes. Amém? Glória a Deus. Recados? Quarta-feira, reunião no irmão João. E eu faço contato com os irmãos sobre aquele outro assunto. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a nossa semana em nome de Jesus, queridos.